Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, queridos e queridas espectadores do Conversa de Classe. Hoje nós temos aqui uma discussão fundamental sobre a avaliação. E, gente, uma curiosidade, né? Nós temos trazido aqui no programa várias discussões sobre avaliação, mas essa, principalmente, a gente vai falar especificamente da inclusão e como que a gente pode integrar no dia a dia da escola formas personalizadas de avaliar. E é uma honra, né? Eu estou recebendo aqui uma pessoa muito querida, uma amiga, uma professora que eu admiro pelos saberes, por todo o know-how que ela tem, gente, uma guru, né? Quando eu preciso de um conselho, é na porta dela ali que eu bato. Professora doutora Alessandra Novak, seja bem-vinda. E, professora, eu já quero começar te mandando a primeira pergunta, né? Como que a avaliação ela pode se tornar uma ferramenta eficaz para promover a inclusão escolar, especialmente quando integrada com medidas personalizadas? E qual é o papel do professor, que é aquele papel essencial nesse processo? Bom, olá, Maíra, e recíproco, né, essa admiração, e você também é minha guru, né, somos suspeitas para falar uma da outra. Primeiro, eu gostaria também de agradecer, segundo, né, gostaria de agradecer o convite para falar de um assunto, né, de um tema tão polêmico nas nossas discussões de professores, nos nossos conselhos de classe, e que tem sido cada vez mais polemizados quando a gente traz o conceito de inclusão, né, de que forma a gente associa os processos avaliativos, atendendo também toda essa diversidade de características, de saberes, de velocidades de progressão das aprendizagens das crianças e trazendo também nesse contexto as crianças que apresentam algum tipo de deficiência. Tá? Então, as avaliações personalizadas, num primeiro momento, elas vão nos permitir identificar as necessidades individuais. Né? E nessa identificação de necessidades ou de características de progressão de aprendizagens individuais, a gente está trazendo, pode trazer o conceito de equidade no processo avaliativo, né? Porque a gente identifica cada estudante, cada processo de progressão das aprendizagens, assim como as suas dificuldades de aprendizagem. Né? E a partir dessa identificação das necessidades, das progressões, a gente tem dados, né? A gente gera informações, gera dados, justamente para fazer planos individualizados também. Né? O professor ele pode ser um agente de curadoria, né, para atender justamente ou para apoiar a progressão das aprendizagens que são muito peculiares, né? Os nossos estudantes eles têm processos de aprendizagem muito peculiares e o professor levantando essas informações, fazendo a identificação personalizada a partir dessas avaliações, ele consegue fazer uma curadoria individualizada para apoiar a progressão de cada estudante. Então, a gente tem a identificação das necessidades, pode, né, isso vai apoiar um plano de desenvolvimento também individualizado, e o professor como agente de curadoria desse processo, ali levantando as informações, levantando os materiais que vão apoiar a progressão. A gente consegue também fazer um monitoramento mais individualizado e uma conversa com as famílias e com o próprio estudante de forma individualizada. Então, a gente tem uma comunicação, um feedback, um monitoramento individualizado e muito mais próximo daquilo que a família está esperando de feedback, assim como o estudante. Né? Então, a gente coloca todos os envolvidos, mais interessados ali, professor, pais e estudantes, sabendo, fazendo esse acompanhamento e esse monitoramento. E a gente consegue também
ter flexibilidade e adaptações da progressão e do processo de aprendizagem dos estudantes. Então, a gente tem uma riqueza de acompanhamento, de progressão e de apoio à aprendizagem dos estudantes, muito mais, acredito, né, que seja muito mais assertivo no seu propósito, que é justamente apoiar o processo de aprendizagem de cada um dos estudantes, que apresentam cada um deles as suas peculiaridades. Professora, que aula, hein? Olha, quanta riqueza de informação, né? E eu acho que para a nossa audiência até colher, no sentido de pensar mesmo. A gente está agora num cenário aqui do ano letivo começando, né? E nesse processo de início, eu acho que é exatamente o momento, né? Que você está dizendo da gente começar a levantar essas características, esses pontos aí de atenção, para a gente conseguir considerar esse cenário de personalização logo, né, que os bimestres, os trimestres, aí os semestres vão chegando na sua finalização, né? Pensando nisso, eu gostaria de perguntar o seguinte, né? Quando a gente considera a personalização da avaliação, quais os desafios que você acha que são importantes aí a gente pensar na implementação dessa prática, né? E como que a gente supera esses desafios para garantir uma avaliação que seja justa e inclusiva? São muitos os desafios, né? Quando a gente fala, primeiro, falar de avaliação é desafiador. Você ter um entendimento comum, né, conceitual do que vem a ser a avaliação é um desafio, e você trabalhar com uma avaliação contínua, personalizada, né, a gente amplia ainda mais os desafios. Mas eu vou trazer alguns daqueles que são mais urgentes da gente olhar, para nós olharmos e discutirmos, trabalharmos, inclusive no corpo docente, né? Visto que estamos começando aí um ano letivo, trabalhar com o corpo docente já nas reuniões iniciais no início do bimestre, no início do ano, trazer esses desafios e de que forma a gente pode superar de acordo com a característica de cada escola, de cada região. O primeiro desafio que a gente tem, e que na verdade também é polêmico quando a gente fala de avaliação, são as avaliações em larga escala, que não são personalizáveis, né? Elas são de larga escala, elas são únicas e elas não conseguem atender a essa personalização. Então, de que forma a gente equilibra essas avaliações personalizadas com as avaliações padronizadas de larga escala? Então, buscar esse equilíbrio, né? Trazer a personalização, mas também atender a essas avaliações de larga escala, fazer esse equilíbrio é um primeiro desafio. Segundo desafio não está em ordem de urgência, tá? Ou emergência, ele está de forma aleatória à medida que as ideias vão surgindo aqui. Então, o equilíbrio entre avaliações de larga escala, que não são personalizadas, e avaliações que são ali no nosso dia a dia, mais próxima do professor, de domínio do professor, que podem ser personalizáveis. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio que eu trago é a questão de recurso, né? Até que ponto a escola, aquele contexto, tem recursos de tempo, tem recursos humanos, tem recursos tecnológicos, inclusive, para conseguir criar e implementar essas avaliações personalizáveis. Esse é um outro desafio. Outro desafio também, a questão da própria formação docente, né, para trabalhar com esse novo olhar, esse novo processo, esse novo entendimento da avaliação. O próprio professor, ele precisa ressignificar o conceito de avaliação, as escolas precisam ressignificar, e os próprios indicadores externos que usam, né, as avaliações em larga escala também precisam olhar com mais carinho para esse processo de personalização e respeito àquele sujeito, estudante que está em processo de aprendizagem, de construção.
Um outro aspecto importante, a mudança da cultura escolar. Porque quando a gente apresenta uma nova forma de avaliar e de fazer esse processo avaliativo, muitas vezes ele choca. Porque o que a gente tem de muito comum nas escolas é a cultura da avaliação pela avaliação, que é utilizada como forma de ranqueamento. E que precisa ter uma nota numérica, um número associado àquele resultado. E é aquilo que vai dizer se o estudante é bom ou não. Né? Então, desconstruir isso também na própria cultura escolar que envolve a família, né? Toda a comunidade escolar, não é só o professor, não é só o estudante, não é só a gestão, mas a própria família precisa também estar envolvida nessa mudança cultural. Um outro desafio, a questão das ferramentas, né? Que ferramentas a gente pode usar, que ferramentas estão disponíveis, até que ponto a gente tem preparo para usar essas ferramentas e os nossos estudantes também para fazerem uso dessas ferramentas. E de que forma a gente pode romper ou enfrentar esses desafios? Primeira coisa, entendendo a nossa realidade. O que a gente tem de recursos humanos, de recursos de tempo, de equipe formada para enfrentar esses desafios. Quais são os desafios que a gente tem? O que a gente pode resolver de imediato? E o que a gente pode resolver, assim, para o mês que vem, para o bimestre que vem, só para o ano que vem? Muito pé no chão, sabe, Maíra? Porque muitas vezes a gente quer também abraçar o mundo e se frustra, de modo que a frustração, ela te engessa, né? Ela não te deixa sair do lugar. Então, assim, muito pé no chão, muita conversa, muita discussão orientada, trazer pessoas que têm mais informação, pessoas que têm mais experiência para fazer essa troca inicial e depois deixar realmente tempo para a equipe pedagógica, né, os professores, os gestores, os orientadores, discutirem sobre isso. Discutirem, construírem um plano de ação e fazerem uma comunicação assertiva com as famílias, com os estudantes, do que é essa proposta, por que ela é importante, o que ela vai, no que ela vai apoiar o desenvolvimento das crianças, o que ela não vai conseguir atender. Então, uma conversa muito honesta, sabe? Eu acho que a gente precisa de muito sentar junto, né? Uma conversa muito aberta, muito honesta, primeiro na equipe pedagógica, e depois sim, vamos trazer as famílias, vamos trazer os estudantes para entender também deles quais são as expectativas que eles têm em relação à avaliação. Né, e trazer esse olhar pedagógico de quem tem competência técnica sobre o processo para fazer essa conversa aberta com os estudantes e com as famílias também. Então, são muitos desafios, mas nada melhor do que, né, a gente conversar com os nossos pares, buscar apoio também nas literaturas, em outras experiências do mundo que já fazem isso, o Brasil é o mundo que já fazem isso, e de que forma essas outras experiências elas podem apoiar a nossa experiência que está sendo planejada. Então, acredito que sejam alguns caminhos que a gente pode usar, né, aproveitar para a nossa realidade. E professora, é muito interessante, né, e muito bonito essa fala que você traz de, gente, vamos ter o pé no chão, né? Porque a avaliação em si, ela já é um momento que ainda culturalmente é delicado para todo mundo que está participando do processo. Então, quanto mais a gente conseguir lançar esse olhar mesmo de maturidade, né? E de perceber que a gente pode fazer a inovação, mas sem também tirar o chão de todo mundo ali no processo, né? Isso é bastante importante. Eu até gostaria de perguntar, né, se você se lembra de algum caso, de alguma situação em que a aplicação dessas medidas personalizadas de avaliação tiveram um impacto que foi positivo e também significativo na aprendizagem aí dos alunos, promovendo esse cenário que a gente está comentando aqui de inclusão e de equidade. Maíra, esse último ano, ou os últimos anos aí, eu tive muitos estudantes que apresentavam deficiências.
E cada deficiência, ela é muito peculiar, né? Se a gente, né, fala de estudantes que não apresentam alguma deficiência, cada um já tem a sua peculiaridade. Quando a gente traz, né, TDAH, traz, sei lá, outros tipos de deficiências também, só déficit de atenção, sem a hiperatividade, ou algum comprometimento cognitivo, por algum... Então, assim, a gente tem inúmeros exemplos diferentes de estudantes que apresentam deficiências e que têm mais peculiaridades ainda e maior necessidade ainda desse olhar de personalização. Então, a gente tem aqui, a gente trabalha muito com o segundo professor, né? O professor que está ali em sala de aula com a gente e acompanhando esse estudante com deficiência. E o que acontece? Esse professor que está ali acompanhando esse estudante com deficiência, ele está nos apoiando a entender, inclusive, as necessidades que aquele estudante tem. E ele nos apoia no planejamento, que envolve também as avaliações. Como é que a gente vai fazer a avaliação desse estudante? E eles nos ajudam muito, porque eles também aprofundam naquela deficiência peculiar. Então, eles conseguem estudar mais a fundo essa deficiência. A gente não dá conta de tudo, Maíra. E assim, ó, cada vez mais eu fico feliz por ter mais um professor comigo em sala de aula trabalhando. Como é rico você ter um par dentro de sala de aula, observando tudo que está acontecendo, podendo te dar feedback depois, podendo te apoiar nesses processos de te ensinar, te mostrar, não, olha, o estudante tal, a deficiência dele tem essas características, então a gente precisa fazer avaliações dessa forma, a gente vai precisar adaptar o planejamento dessa forma. Isso é inclusão. Isso é uma avaliação personalizada que permite a inclusão dessas crianças. E nós aprendemos tanto com isso, porque eu estou aprendendo com o estudante, né? A cada aula que eu entro, eu estou aprendendo com ele, eu estou aprendendo com o outro professor que está me ensinando cada vez mais quais são as características e peculiaridades daquela deficiência, e eu estou aprendendo a planejar e fazer avaliações cada vez mais personalizadas e que apoiam aquele estudante. Então, é uma riqueza de aprendizagem, todo mundo aprende com todo mundo. Tá? Então, um exemplo, assim, muito que eu vivi, né, que eu vivo, da necessidade e da importância e de quanto as avaliações personalizadas, elas apoiam aquele estudante, com as crianças, com os estudantes que apresentam algum tipo de deficiência. E não só deficiência. Vou trazer outro exemplo que me ocorreu agora. Também estamos recebendo muitos estudantes imigrantes, venezuelanos, por exemplo. E o idioma é uma grande barreira, mesmo sendo o espanhol, que é muito próximo, é uma grande barreira para a gente. E como é que a gente vai fazer uma avaliação igual, né? Se o estudante não domina o idioma. Então, a gente precisa ter estratégias ou fazer avaliações diferentes com esses estudantes também, para entender essa progressão da aprendizagem, como é que está a aprendizagem dele, e de que forma, né? O que eu vou fazer para apoiar esse estudante que é venezuelano ou né, de qualquer outro país e que está ali comigo. Então, é um outro exemplo de uma necessidade, né, que a gente precisa também olhar e adaptar. Faz avaliações mais orais, faz processos de avaliações em duplas, porque eles se ajudam muito, né? É muito interessante. No 6º ano que eu dei aula agora, ano passado, eu tinha 3 ou 4 venezuelanos no 6º ano. E como eles se entendem? Como eles se entendiam com os brasileiros? Era incrível. Então, eu buscava fazer avaliações também em duplas. Brasileiro com venezuelano, porque um vai trocando com o outro, aprendendo com o outro.
e eu conseguia minimizar essa barreira, né, do idioma. Então, é um outro exemplo que eu trago e está cada vez mais presente na minha vida enquanto professora e no meu dia a dia. E acredito que muitos outros professores que vão nos ouvir ou que já estão nos ouvindo. Professora, que conversa enriquecedora, né, sobre avaliação e como que também, gente, a avaliação pode ser, né, uma ferramenta poderosa de inclusão. Vide aí seu último relato, né, vide aí os casos que você contou para gente. Eu agradeço muito a sua presença, agradeço muito de você compartilhar o seu conhecimento conosco. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Obrigada, gente. Obrigada, Maíra, pelo convite. Beijo a todos, viu?